Ela falou que está gravando. Então, boa noite, bem-vindos, né? Essa reunião, né, ela tem um propósito, né, bem definido, que é para falar sobre a proposta que a gente tem, né, para a partir de agosto, seguindo mesmo, né, o que a gente já estava fazendo, aprimorando, algumas coisas que a gente já vinha observando, né, que também precisavam ser adotadas. Então, a gente está fazendo essas mudanças, o Quintal sempre faz isso, né? E aí eu queria apresentar isso para vocês, né, para que vocês possam entender cada vez mais, assim, porque dentro dessa ideia, né, do Quintal da Criança, o que a gente quer, né, é que os pais sejam parceiros, né, que eles sabendo, né, o que é, qual é a proposta, né, eles também possam participar disso e dar as opiniões, né, e colocar para a gente, né, algumas coisas que de repente podem até melhorar o trabalho por aqui, né? Então a gente já tem uma ideia, Quintal já tem 4 anos, né? Então algumas coisas a gente já foi vendo, né, o que funciona, o que não funciona, né? E outras a gente repete, né? Porque a gente vê que realmente são coisas que vão ser importantes, né? Que a gente continue cada vez mais. Então, já tem um tempinho que a gente, nessa inspiração da pedagogia Waldorf, né, a gente começa as reuniões com poema, e o objetivo de fazer isso, né, é trazer todo mundo para esse aqui agora, né, para o que eles falam, né, uma inspiração, né, inspirar junto, né, para que a gente possa, a partir dessa inspiração, né, juntos, poder produzir algo para que todo mundo seja beneficiado. Então, eu vou ler o poema. Sem óculos, não enxergo. Oi? Botou para gravar? Botei. Então, vamos lá. O importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver que surgir nessa vida, por mais imperfeito que venha aparecer, seja feito uma vez para que hajam começos. Rudolf Steiner. Então, gente, então eu vou começar já. Interrompam quando quiser, quem quiser perguntar, falar alguma coisa, pode, na hora, só sinalizar e eu paro, tá bom? Mas eu vou tentar ser breve nessa exposição. A primeira coisa que eu queria falar é sobre essa ideia do calendário em épocas, assim, que não é uma ideia que é tão comum, principalmente aqui em Florestal, né, que a gente tem o ensino tradicional já, né, e a forma do calendário, ele tem as festas, né, que se comemora, a gente também tem, mesmo o Quintal ainda não estando formalizado enquanto escola, a gente já trabalha com o calendário, com todas as coisas, né? O que a gente está buscando é essa formalização, porque, na verdade, na prática, a gente já faz dessa forma, né? E aí a gente buscou essa inspiração na pedagogia Waldorf, né? Que também faz esse trabalho de um calendário que é montado com as crianças de acordo em épocas. E por que em épocas? A Terra, assim como nós, tem um ritmo. O nosso calendário segue o ritmo natural da Terra, que é guiado pelas estações que influenciam as plantas, as águas, a terra e a nós. Nas crianças, isso as ajuda ao encontro de seu ritmo interno com o ritmo da natureza. Então, a ideia é exatamente assim, quanto mais a gente se aproximar ao ritmo natural, ao ritmo que já é isso que a gente quer com o calendário, em épocas. Então, a gente vai seguir, né, as épocas de outono, inverno, verão, e isso significa o quê? Que a cada uma dessas épocas, a gente tem um tema, né? Um tema dessa época, e tudo vai girar em torno desse tema mesmo. Vocês vão entender um pouquinho mais à medida que eu for falando.
E uma outra coisa que é importante também, né, em relação ao calendário em épocas, é que, assim, por mais que a gente não preste atenção nisso, isso está o tempo todo, né, interferindo na gente. A gente até, algumas coisas a gente até já concebe, né? Por exemplo, não deve cortar cabelo na lua cheia, né? Não, a época do inverno é a época que a gente faz o plantio. Então, algumas coisas a gente já fala, principalmente, né, as pessoas mais antigas. A única coisa que a gente faz é realmente trazer isso para uma realidade do dia a dia das crianças. Então, isso é vivenciado no dia a dia junto com elas. Entendendo que a gente tem 4 estações e somos regidos, assim como todo o universo, nós também somos feitos por 4 elementos: é fogo, terra, água e ar. Tem mais um, né, que é o éter. Mas a gente é composto por esses componentes, né? E assim o universo também é. Então, o que a gente faz quando trabalha um calendário em épocas é relacionar isso, né? Justificando o que cada uma dessas épocas vibra, o que cada uma dessas épocas tem como maior qualidade, né? Que acaba interferindo também até nos nossos comportamentos, vocês vão ver. Então, o outono, essas datas que eu coloquei aqui, né, o outono, 20 do 3 a 20 do 6, é desse ano, porque isso varia, né? Mas esse ano, essa foi a data do outono. Eu vou começar daqui, eu não vou pegar só a época que a gente está agora, para que vocês entendam o porquê disso, assim, tem realmente um fundamento isso, né? Então, o outono convida a folha a estar junto à terra de novo. Tempo em que as folhas caem e ganham o tom da terra. Alguns pensadores falam é o momento de morte da terra, né? Força da natureza que mais atua. Aí é a relação com o elemento. Então, no outono, a força que mais atua é a terra, né? Por isso que as folhinhas ficam um tom de terra, né? Tudo parece que fica meio marronzinho, né? Na natureza, é a época de limpar os campos, momento de purificar externa e internamente. Então, é um momento de mais introspecção. Não é assim no outono? Se a gente parar para se observar e observar a natureza, a gente vai perceber isso. Como que parece que no outono, quando começa a entrar o outono, parece que a gente vai ficando mais quieta, né? As noites estão mais longas, a gente, né, começa a sentir frio, então a gente começa, né, a ficar mais encolhido, a deitar mais cedo, às vezes, né, ou a se recolher mais cedo, né? A natureza parece que ganha um silêncio, né? As tardinhas, assim, traz um ar meio melancólico, né? No outono. Então, na natureza, é a época de limpar os campos para semear, plantar sementes, trazendo a confiança e esperança. Entendendo que, da mesma forma que, por exemplo, a lua, né, ou a estação vai interferir no plantio ou na colheita, ela interfere também em nós. E também faz vibrar alguns sentimentos, né? Então, é uma época que está propício, né? É isso que está falando aqui, é uma época propícia, né? Para a gente exercitar o nosso poder de confiança, né? Confiança na terra, confiança em nós mesmos, né? E também de esperança, porque nós estamos num tempo de recolhimento, mas depois vai desabrochar, né? É a celebração do renascimento da vida. No corpo, sentimos um convite para vir para dentro, interiorizar, buscar um quentinho dentro de si, de se ter uma profundidade maior. Um recolhimento, cultivo da luz interior, um encontro consigo mesmo. Apela à nossa coragem para enfrentar as noites mais longas. Nessa época, as mesinhas de época são mais sem flores, mais simples, mais claras, né?
Nessa época, o que é que a gente comemora enquanto calendário? A gente comemora a época da Paixão, da Páscoa, da Ascensão e do Pentecostes. Na verdade, isso aqui é um caminho. Que a gente vai estar falando mesmo, assim, né? Que tem a festinha com as crianças, né? Que vocês vão ver, né? É a Páscoa e Pentecostes. Né? O calendário, ele segue as festas cristãs. Isso não quer dizer que a gente segue qualquer tipo de religião ou que isso é pregado aqui. Uma das coisas bacanas da pedagogia báltica é que ela concebe todas as religiões, todas as formas de pensar, então não existe nenhum objetivo de doutrinar ninguém, apesar de se falar muito, né, de um campo sutil, de um campo espiritual, mas isso não tem a ver com nenhum tipo de religiosidade. Tem a ver com com compactuar mesmo com uma ideia de que a gente é além da matéria, né? Que a gente tem alguma coisa. O que é, o que significa, como é que é, aí é a crença de cada um, né? A gente não vai entrar nisso, com nenhuma criança, nem é o objetivo do trabalho. Né? Então, mas a gente segue as festas cristãs, né? Crísticas, né? De Cristo. Então, a Páscoa, o que ela traz? A ressurreição, o renascimento, a transformação. Então, tem alguns elementos aqui que a gente utilizou esse ano, mas que isso pode aumentar, mudar, né, de acordo com o ano e com o interesse das crianças também. Mas a gente tem, por exemplo, o ovo, né? O ovo tem um símbolo, né? O símbolo dele é de fertilidade, de continuidade da vida. A lagarta, né? Então tem muitas histórias, né? Muitas cantigas da lagarta que fica um tempo, né? Dentro do casulo, até ela se transformar, né? Numa borboleta. Então as crianças vão passando por isso. A gente vai trabalhando esse simbólico com elas, mas de uma maneira muito natural, assim, não é? Não existe nenhuma aula, né? Explicando para elas nada disso. Mas isso é passado de uma forma tranquila, assim, elas estão brincando, então elas, vamos fazer o casulo, a gente pendura o casulo, ele vai virar uma borboleta. Só aí a gente já está passando, né, um simbólico, né, de que é isso, na vida acontecem transformações e que a gente também se transforma. Né? À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai aprendendo coisas, a gente também vai se transformando. Isso é um processo natural. Acontece com a borboleta, acontece com a gente, mamãe e papai também, né? O que mais? A lebre, né? Acaba que o coelho levou a grande... levou a vez, né? Na Páscoa, né? Acaba que a gente fala mais do coelho, né? Mas, na verdade, a lebre é que traz uma mensagem muito bonita, né? Porque ela se sacrifica para ajudar o próximo, né? Então, ela traz essa importância também da gente ter o olhar ao próximo, né? Da gente de ter compaixão, da gente ajudar as pessoas, né? Pentecostes, que traz a mensagem da paz, da verdade, da amizade, da alegria. Aqui na época de Pentecostes, é a época, não sei se vocês lembram, quem já estava aqui com a gente, que os meninos começaram a cantar umas musiquinhas de outra língua, né? A tia Lu é professora também de alemão, conhece inglês, né? A Dai também. Então, isso é comum também dentro da pedagogia. Lá eles estudam alemão, inglês e o português. Aqui, né, a gente tem a Lu que dá essa força para a gente, então a gente fez isso, né, assim, na época de Pentecostes, que traz essa mensagem, né, de que Jesus veio e pediu para ser espalhada a todas as nações, né, uma mensagem de amor, né, independente de qualquer coisa. Então, esse simbolismo, né, das crianças cantarem em outra língua, né, sem nenhuma pretensão delas falarem alemão, falar inglês ou falar de qualquer outra forma. E pode sentar. Boa noite. Mas de uma maneira muito lúdica, mas trazendo novamente esse simbólico, né? E aí, tem o outono, o inverno, né? Logo após o outono, chega o inverno, vai chegando, né? Porque não é assim na data certinha, ele vai chegando.
E o convite do inverno é ainda de uma quietude, de uma interiorização, de uma profundidade. Ainda é o momento que nós somos convidados a vir para dentro, assim como a terra também parece que silencia um pouco, a natureza, né? Tudo parece que fica mais escuro, né? No inverno, né? Essas noites longas, né? Que a gente tem, o próprio frio que traz a gente mais para dentro, né? Então, a força da natureza que atua no inverno é a água. E a natureza, ela nesse momento de inverno, é o momento em que ela está recolhendo forças para sobreviver ao frio e o desabrochar da próxima estação. Tudo isso que eu estou falando aqui da natureza serve para nós também. Tudo que acontece na natureza acontece dentro da gente também. É assim que a gente percebe essa conexão. Né? É um tempo de fé e esperança na gestação das sementes, na sua futura germinação, no renascer da vida. No corpo, experimentamos o interiorizar, os movimentos mais lentos. No inverno parece que a gente fica mais preguiçosa, né? E uma parada, onde parece que a natureza também para. Né? Então, é um tempo que a gente se recolhe mais. Então, o outono e o inverno são momentos que a gente realmente, né? A gente sente frio, né? E parece que o convite é esse, da gente se aquietar um pouco, né? As festas dessa época do inverno é de São João, da Lanterna e dos Anões. Esse ano, acabou que a gente teve que fazer tudo interno, né? São festas que a gente adora abrir, receber toda a comunidade, mas infelizmente, né, em função da pandemia, a gente teve que fazer interno, né? Mas foi bom que a gente não deixou de comemorar e foram festas muito lindas, foi muito bacana, né? Então, a de São João, o calor do fogo que purifica, a abundância das colheitas, qual que é o simbólico, né, dessa época? A menina da lanterna, essa interiorização do ser humano na busca da luz interior e do desenvolvimento pessoal. Quem teve a oportunidade de conhecer a historinha da menina da lanterna sabe que é isso que ela faz o tempo inteiro, né? Ela vai numa jornada, né? Buscando, pedindo ajuda, alguém acende a minha lanterna, e as pessoas, não, né? Mostrando que essa busca é individual. Cada uma que vai fazer a sua busca, né? De acender a sua própria luz, né? E aí vem os anões, né? Que é esse mergulho, né? Eles ficam debaixo da terra, né? Eles ficam ali mexendo na terra, eles são levados, né? E eles fazem o quê? Um mergulho na terra para ver a própria luz que a gente trabalhou aqui, né? E espalhar isso, né, para todos, né, para todo o planeta, para todo o amor. Eles são arteiros, eles são bagunceiros, eles jogam terra, né? Simbolicamente é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos espalhando todo o amor. E aí chega a primavera, que agora, vocês vão ver, a gente já vai começando a entrar um pouquinho nesse clima de primavera. Ainda está um pouco... nós ainda estamos no inverno, então nós ainda vamos vivenciar muito frio, muito vento, né? Mas agora mesmo, daqui, sei lá, uma semana, 2 semanas, a gente vê que as coisas já começam a mudar um pouquinho, o clima já começa a mudar um pouquinho. E é muito legal quando a gente começa a trazer essa consciência para as crianças, porque elas mesmas vão trazendo essa informação, elas começam a prestar atenção no tempo, nas nuvens, no céu, nas plantas. Isso começa a chamar a atenção delas, né? E é muito natural, assim, eu vejo que não é nada difícil isso, não passa por nenhum tipo de didática ou ensinamento. Parece que isso entra fácil nela, sabe? E aí vem a primavera, que é a época do florescimento, da dádiva, da celebração da fertilidade e das várias manifestações de vida e acolhimento da luz que vai aumentando. A força que atua aqui é o ar. A natureza ganha formas, cores, flores, aromas, aumentando a nossa conexão com o ar, com a diversidade que desperta o nosso interesse em todas as direções. Eu não sei se vocês já observaram isso. Parece que na primavera a gente fica mais alegre.
mais disposto, parece que a gente observa mais as coisas, a própria natureza está mais convidativa, o clima está mais convidativo, né? Então, a gente observa mais porque tem muitas flores, né? E é tão bonito, né? Então, parece que o convite é esse, olha, vem ver, olha, vamos para o mundo, vem para fora, agora é a hora de espalhar, né? Já ficou lá quietinho, então agora a gente espalha. Acontece na natureza e acontece em nós também. Então, no corpo ganhamos estrutura, segurança, serenidade, confiança, fé, coragem, estabilidade, alegria, alimentando o encontro e a criação de laços com os outros. Então, é uma época que a gente quer estar junto. Enquanto nessas duas épocas aqui parece que a gente fica com a preguiça de fazer aquela visita, né? Ai, não, está fazendo muito frio. Aqui não, aqui parece que a gente está mais desperta. São coisas que vocês podem ir observando, gente. Quanto mais conectado a gente estiver com a natureza, com as estações, mais a gente percebe essas coisas em nós, né? O que a gente faz é trazer essa consciência para as crianças, né? Para que elas não se desconectem. Porque a gente acaba, né? À medida que a gente vai entrando nesse mundo louco, né, de correria, a gente vai desconectando com tudo, né? E aí, querendo ou não, vai lá, faz a visita, poderia até escolher, mas não faz, não escolhe. Acha que tem que ir, né? As épocas, o que, que a gente comemora na época da primavera? Então, tem a época dos ventos, dos pastores, do advento, de Micael e o Natal. As estações vão até o final do ano, né? Essa é a estação da primavera. A época dos ventos é a época em que há a celebração, a leveza e a impermanência do mundo e de nós mesmos. Como é que a gente vivencia isso com as crianças? Tudo através das cantigas, dos poemas, das histórias, das brincadeiras. Tudo, é isso que eu falei com vocês. Cada época vai trazer esses elementos, né? Então, por exemplo, essa época dos ventos, que é a época que a gente vai começar agora, o que ele desenvolve? A capacidade de fluir e seguir a vida. Então, é uma época que a gente brinca muito de soltar pipa, de fazer catavento, a gente observa os animaizinhos da natureza, as libélulas, as abelhas, as borboletas, né? Os passarinhos. Então, a gente pode trazer músicas, histórias, né? Que vão representar exatamente a leveza desse momento, esse convite, né? Para sair, para observar o mundo, para fazer trocas, né? Para estabelecer amizade, né? Relações com o outro. Esse é o convite. Depois vem a época dos pastores, que é tudo dentro aqui dessa. Dos pastores que né, que vai trazer vontade, pureza, humildade, generosidade, cuidado com todos que nos cercam, com todos os seres e reinos, né? O vegetal, animal, mineral e humano, né? Então, a gente traz a historinha dos pastores, né? Que vem para ajudar as ovelhas a achar o caminho delas, né? E quem são, né? Essas ovelhas, quem são esses pastores, né? Talvez possa ser o papai e a mamãe, né? Que estão aqui nessa vida, ajudando a criança, né? Talvez possa ser professora, né? Como é que essa criança, né, vai receber esse pastor agora no coraçãozinho dela, né? Como é que ela recebe? E esse pastor está preparado? Ele consegue conduzir esse rebanho, né? Então, essas perguntas pairam no ar nesse momento. A época de Micael, que traz a força, a coragem para enfrentar todos os medos interiores. Quem conhece a história de São Miguel, sabe, né, que ele vence o dragão, né? Ele consegue vencer o dragão. Essa é a história de Micael, né? E aí, quem é o dragão? O dragão representa só isso. Simbolicamente, o dragão são os nossos medos interiores, né? As dúvidas, né, que nós temos, as crianças têm, né? E como que as crianças são convidadas a exercitar essa coragem,
né? A exercitar essa força. Então, aqui é uma época que a gente faz muito brincadeiras que exercitam a força física mesmo, né? Então, os cabos de guerra, por exemplo, né? Que mais? Né? As brincadeiras com espada, né? A época que eles produzem as próprias espadas, né? Eles mesmos fazem do jeito que... Acho que foi na última, foi na colônia, né? Que os meninos fizeram espadas, né? Os maiores, né? Eles fizeram espadas e ficaram brincando e tal, né? Quer dizer, por que uma criança, né, brinca assim? Ah, pode ser uma resposta, ela está precisando exercitar a força dela. Ela precisa se sentir mais poderosa, né? Uma guerreira para enfrentar os medos dela, as dificuldades que ela está tendo, aquilo que vai sendo manifestado no ambiente que ela às vezes não consegue compreender. Então, ela precisa ter um momento que ela consegue falar, não, eu sou forte, eu consigo, né? E para isso, ela vai ter esses elementos da história, dos bichinhos, das cantigas, né? Então, quando faz o poema, né? Força, né? Então, a professora faz uma cara de forte mesmo, né? E se vocês verem as crianças, vocês vão ver eles fazendo assim também, né? Como se assim, agora eu estou forte, né? Agora eu consigo. Então, a gente vai fazer a roda rítmica, a gente fala, olha, a gente tem que fazer, porque senão a gente não vai conseguir brincar direito. Vamos ficar todo mundo junto aqui, vamos cantar juntos e tal. E aí é muito interessante, porque ganha, né, uma harmonia, né, no grupo, né? É muito interessante isso, né? E aí depois vem a época do Natal, em que a gente já está entrando de férias, né? O quintal tem um tempo aí de final de ano mesmo, entre Natal e Réveillon, a gente sempre para. Em janeiro vem colônia, né? Sempre foi assim. Então a gente pega pouco do Natal. Natal mesmo a gente não está com as crianças, né? Mas de toda forma, o que a gente resgata nesse momento é a história de São Nicolau, né? Que é uma história mesmo, né? Que depois virou o Papai Noel aí, né? Dos presentes. Mas, então a gente tenta resgatar essa origem, né? O porquê. O São Nicolau era uma pessoa muito legal, né? Ele ajudava os pobres, ele ajudava todas as pessoas. Então, essa é resgatar isso, né? A importância da gente, né, ajudar o próximo. Então, é o nascimento do amor e da esperança, né? E aí, gente, e aí é verão. O verão aqui, né? Como a gente começa o ano normalmente no outono, aí eu deixei o verão por último. Mas o verão, ele inicia, né? Então, tá dando para ver? Então, no verão, a Terra está mais próxima do Sol. E a atuação do calor nos desperta. A força que atua é o fogo. Na natureza, o que a gente percebe? Festejamos a abundância e os frutos que a terra amadureceu, e que logo estaremos nos preparando ao novo recolhimento e refazer do outono. No corpo, somos convidados a colocar nossa ação no mundo, nos abrirmos. E aí eu participei uma vez de uma leitura mesmo, né, desse calendário em épocas e tal, né, um estudo que eles fizeram, e eles apresentaram isso aqui, e eu achei tão legal, eu falei, nossa, vou compartilhar isso, né, que a gente começa a vida na primavera, como a criança que pede um movimento, um excesso de interesse por tudo. Se a gente observar as crianças, né, as crianças pequenas, e pensar em qual das estações elas corresponderiam, a gente com certeza chegaria na primavera, né? Que é esse momento de explosão de cores, explosão de estímulos, né? Tipo uma criança pequena, que não para, que tudo é legal, e se você dá ela, sei lá, um pedaço de argila, ela vai pôr na boca, ela vai ficar para cima, ela vai brincar horas com um pedaço de argila. Parece muito interessante, né? Então, se a gente puder pensar numa criança pequena, né? Na criança, acho, de uma forma geral, a gente podia pensar que ela corresponderia a essa primavera, que é esse momento de explosão mesmo, né? Na adolescência, vamos para o verão, querendo transformar, ganhando esse calor de querer agir e transformar o mundo. O adolescente é bem assim, né? Ele quer mudar, ele não quer mais esse mundo é todo errado, meu pai e minha mãe é todo errado, e eu quero um mundo novo, e eu posso, e eu consigo.
né? Que é bem essa coisa do verão também, né? Que é esse convite para fora, né? Onde a gente está pronto para fazer coisas, então a gente viaja nas férias, a gente quer ir para a praia, né? A gente quer guardar todas as ideias de passeio, a gente deixa, né? Ai, o verão é ótimo, né? Esse convite para o mundo de fora, né? Nossa, adultos, ganhamos o envoltório da Terra, que aí já parece que a gente chegou no outono. Então, nós adultos estamos em pleno outono, né? Começamos a ganhar mais seriedade, mais profundidade na vida. A gente começa a pensar, bom, não é bem assim. Tem um negócio que chama conta, filhos. As coisas começam a pesar um pouco, né? E a gente começa a ficar mais profundo, mais sério, né? E aí, chega-se na velhice, onde nós estamos no inverno, que é o momento em que o nosso ritmo, né, fica mais parado, né? A pessoa mais velha, ela começa... Está mudando, né, gente? Os velhinhos hoje estão, né? Mas, assim, de uma forma geral, é uma época que você percebe que as pessoas são mais lentas, né? O próprio movimento, elas nem têm tanta necessidade, né, do alto movimento, né? Cai no momento de sabedoria, né? São as pessoas que vão, né? Você percebe que elas já estão num outro momento, né? Estão mais tranquilas, parece. Então, verão e primavera, nós estamos mais para fora, o convite é para ir para o mundo, agir no mundo, né? E o outono e inverno é o momento em que a gente está mais para dentro. Né? E isso é permeado por todo o calendário, por todas as atividades, por tudo que a gente oferece para as crianças. Essa leitura, né, esse filtro, ele passa o tempo inteiro. Em cada atividade que a gente vai fazer com as crianças, a gente tem esse lugar assim. Por que assim? Por que fazemos assim? Né? Fazemos assim por causa disso, né? Porque a gente tem essa forma de perceber as coisas. Porque a gente quer facilitar essa conexão das crianças com a natureza, a nossa própria também, a dos pais também, se possível, né? Momento florescer é o aprender com todo o corpo. Quintal não acredita que a aprendizagem possa acontecer só na cabeça, só com o cérebro, né? A não ser que o cérebro seja daqui até aqui, aí sim. Então, aí nós estamos ampliando esse conceito de cérebro, que é verdade. A gente aprende com todo o corpo. A gente acredita muito nisso, por isso que as atividades têm um convite mesmo para que as crianças façam. As próprias professoras fazem, né? As crianças veem as professoras fazendo. Então, se elas vão, sei lá, amassar o pão, né? Hoje é o dia do pão, hoje é o dia da culinária. Né? Ela não precisa falar, gente, vamos, venham, atividade, né? Agora é a hora do pão. Não, elas não precisam fazer isso, elas já começam a pegar os materiais, uma criança já observa, já vê, já fica por perto, daí ela começa a cantar uma música, já vai pegando e as crianças vão aproximando. Né? Por quê? Porque elas querem fazer, a professora está fazendo, elas também querem fazer. Né? Elas querem fazer o quê? O que a professora está fazendo, elas também querem fazer. Então, aqui é esse o convite, né? Para que elas também façam. E façam com o quê? Com o corpinho delas. Por isso que todas as experiências que a gente traz é para fazer. Entende? Nada é para entender, não, é para fazer. É para fazer com o corpo inteiro, é para aprender com o corpo inteiro. Aquilo que a gente aprende com o corpo inteiro, a gente não esquece. Eu posso ter esquecido várias coisas que eu aprendi na escola, na época que eu estava sentadinha na carteira estudando. Mas eu posso passar 30 anos sem andar de bicicleta, que a hora que eu pegar uma bicicleta, eu vou andar. Meu corpo não esquece. Então, é essa aprendizagem que a gente quer, esse tipo de aprendizagem que a gente quer passar para as crianças. Então, as atividades do Momento Florescer, todos os dias as crianças têm o livre brincar. Todos os dias. Por que o livre brincar? O livre brincar é o momento de pura expressão da criança. É o momento em que ela pode expressar, criar, fazer o que ela quiser. Hoje em dia, a gente está tão preocupado em ocupar o tempo das crianças,
para fazer atividade. Os próprios meninos chegam para a gente, que atividade que eu vou fazer hoje? Ah, não tem nada para fazer. Né? As próprias crianças, né? Elas ficam o tempo todo pedindo isso, né? Parece, atividade, né? Enquanto que o que elas precisam fazer são as coisas do dia a dia mesmo, né? Ou então, brincar. Você pega uma criança, quando você deixa ela brincar, né? À vontade, ela vai pegar a panelinha, daí ela mexe, enche, aí ela chega perto de você e fala assim, eu fiz esse chá, você quer? Né? Ela te oferece, aí a outra já chega e toma o chá dela, né? E fala, esse chá é meu. E ali elas começam, né? Nessa relação, né? Como é que é agora, né? Olha só, ela tomou minha xícara, né? As professoras estão o tempo inteiro no campo de visão das crianças. Então, as crianças estão vendo a professora e a professora está vendo as crianças. É isso que a gente quer, que elas sintam segurança para brincar. Agora é o tempo delas e elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem brincar o que elas quiserem, elas podem inventar o que elas quiserem. É um convite mesmo à criatividade e à expressão. A gente consegue colher várias informações, né, do que está acontecendo na vidinha delas a partir desse livro Brincar, né? E a hora que ela precisar, ela sabe que a professora está ali, ela pode chamar. A professora não vai ficar lá chocando ela, né, sentadinha, olhando, não. Ela não vai fazer, ela vai estar fazendo alguma coisa. Né? Então, ela pode, por exemplo, né, pegar um tricô e começar a fazer, as crianças estão brincando, ela está olhando e está fazendo um tricô, né? Ela pode, por exemplo, pegar uma bola, se ela tiver a fim de brincar, ela pode brincar, começar a brincar a bola, às vezes vai chegar uma criança, vai brincar com ela. O que ela não vai fazer no livro Brincar? Ela não vai falar com a criança, brinca disso, faz isso. Ela não vai fazer isso na hora do livro Brincar. Se a criança chegar, tia, mas o que é para fazer? O que você quer fazer? O que você está com vontade de brincar? Pensa aí, uma coisa que você está com muita vontade de brincar. E aí ela vai ter esse tempo para brincar do que ela quiser. Né? Do livro Brincar, a gente tem os trabalhos manuais. Os trabalhos manuais, ele faz parte desse movimento, assim, a gente quer que as crianças façam, né, e façam com o corpo delas, né? É claro, né, gente, uma criança de 4 anos vai fazer tricô de agulha? Não. Então, existe até mesmo, assim, o que é dado para uma criança, por exemplo, do primeiro setênio, que é de 0 a 7, ela faz algumas coisas de trabalho manual. Então, ela, por exemplo, ela tem conhecimento, ela começa a ter o contato com os diferentes fios e texturas, né? Ela começa, ela é trazido, né, histórias, de onde vem essa linha? Como é que é feita uma linha? Né? Sai do carneiro? Mas como? Né? Então, essa possibilidade delas saberem que as coisas, que a lã, por exemplo, ela é natural, né? Cores, né? Então, aquela explosão de cores que começam a vir, nós vamos ensinar as cores assim, né? Olha, essa amarela, não dessa forma. Mas está ali, né? São várias cores, né? Várias texturas, está sendo oferecido também, né? E então, depois elas vão fazer novelinhos, então tem que aprender. Vocês acham que fazer novelinha é fácil, né? Quem veio numa reunião aqui do quintal apanhou bonito, acho que na primeira desse ano. E a gente deu ali, pediu para fazer um rolinho perfeito, né? Bem redondinho, mas ó, teve gente suando a cabeça. As crianças vão fazer isso, aprender a fazer o novelinho. Depois elas vão fazer o tricôzinho de dedo, né? Quando está terminando o final do segundo setênio, o primeiro setênio, algumas crianças até já começam, né, mostrar o interesse antes, elas fazem isso aqui, que é o tricôzinho de dedo. É super tranquilinho, mas tem a época de fazer. E depois, saiu do primeiro setênio, aí sim, o tricô de agulha, o crochê, o bordado. E essa evolução tem a ver com a criança já ter desenvolvido toda essa musculatura maior dela, desde os ombros, os braços, até chegar nos dedos. Então, mesmo nos trabalhos manuais, vai acontecer isso. Então, ela vai começar com as articulações maiores, com coisas que exigem um pouco menos dela,
né, em termos de motricidade fina, para depois ela chegar na hora do tricô de agulha, do bordado, da costura, aí sim ela vai precisar muito disso. É a época que ela vai aprender a letra cursiva, lá na frente. Então, é trabalhado para que ela desenvolva nesse objetivo, de chegar lá e ter uma letra cursiva e poder ter muita facilidade nesse motor. Mas antes daqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, né? Então, os trabalhos manuais vão estar levando isso em consideração. As artes, a gente dividiu em 2 tipos de artes. Artes, aquarela, giz de cera e de lousa, e a artes modelagem. Por que aquarela? A aquarela é o tipo de tinta melhor para as crianças pequenas. É melhor do que a guache, 1000 vezes. Por quê? Porque a guache, acho que eu não trouxe aqui. Vocês conhecem aquarela, né? A aquarela, se vocês observarem, primeiro, ela é um tipo de tinta mais ralinha. E é um tipo de tinta que passa muita luz nela. Então, a hora que você põe, é diferente da guache, que a hora que você põe parece que é um plástico, né? Você faz assim, azul, fica azul mesmo, né? A aquarela não, se você fizer assim, ela vai manchar. Então, é um tipo de tinta que parece que até tem vida. Então, tem as histórias também para as crianças, como se elas tivessem vida mesmo, né? Por quê? Porque ela não obedece. Então, se eu faço um traço aqui de aquarela, ele vai borrar. Aí, se eu ponho outra cor aqui, eles se misturam, eles brincam, eles dão as mãos, né? Então, tira essa necessidade da criança de, numa época em que ela não tem nenhum controle motor, ela ainda não consegue fazer desenhos. Ah, sim, obrigada. Dela ter que fazer desenhos perfeitos, cheios de formas, né? Então, a casinha... não, essa casinha ficou torta, não tá legal. Aqui ela faz uma mancha e é uma casinha, tá lindo. Ela não tem nenhuma pretensão de fazer. Mesmo se ela quiser, ela não consegue. Ela não consegue. Com a aquarela, ela não consegue fazer formas perfeitas. Maravilhoso, nem ela, nem a professora, nem ninguém. Ela ainda não está na época de fazer formas perfeitas, né? E o giz de cera, que é esse aqui, logo vou estar trazendo alguns para cá, para quem quiser também, sabe? Então, esses aqui, gente. Esses giz de cera, a gente faz questão de usar esses materiais. São muito mais caros do que os normais. Mas a gente só usa eles com as crianças. Por quê? Porque esse material, e eu não trabalho para eles, mas esse material, ele preserva as cores de verdade. Então, o vermelho é vermelho, não é de outra cor. Então, é um material natural, é um material que, se vocês pegarem ele e cheirar, ele tem cheirinho de mel, ele é feito de mel de abelha, né? De cera de abelha, né? Então, é um material super indicado. Então, as pequenininhas usam os bloquinhos, que não vai exigir esse controle, né? E depois, quando fica maior, né? Aí vem os lápis, aí vem, né? E aí depois lápis e tal. O primeiro que elas vão utilizar é esse, que vai exigir menos essa destreza motora. Então, a gente conta a historinha que a gente pegou, né? A gente pegou o ursinho, né? Sei lá, o filhotinho, qualquer coisa. Isso aqui pode ser qualquer coisa, né? E aí ele tá com, então a gente põe o cobertor e agora a gente vai cantar uma cantiga de Niná para que ele possa dormir e aí a criança vai brincar. O que tem que sair nesse papel? É só uma experiência. É a experiência dela com grafismo. Não precisa ter nada. E são os desenhos de aquarela, tá vendo? É uma experiência com a cor. É uma experiência com esse desenvolvimento da mão. O que a mão quer fazer hoje? O que essa mão quer fazer hoje? Vamos ver o que a mão quer fazer hoje, né? Vou abreviar, gente. Artes, modelagem. É a parte, a gente faz as massinhas com as crianças, né?
Então, os pequenininhos, principalmente, a gente prefere as massinhas com os primeiros 70. Por quê? Porque eles comem. Então, tem que ser caseiro. Quando a gente vê, já engoliu alguma. Então, é farinha e água. Se ele engolir, tá tudo bem. Não é que a gente vai incentivar, mas vai acontecer, né? E com os maiores, a gente usa muito a argila, né? Que é esse trabalho de puxar. Então, de novo, a gente vai partir dos movimentos grandes, então a própria professora também exagera nesse... Vamos amassar! Ai, essa massinha e tal. Então, ela vai trazer as crianças para fazer esses movimentos maiores, com musiquinha, tal, não sei o quê. Depois, agora aperta, e vai com os dedinhos, né? Então, tudo vai partir disso. Trabalha do todo para as partes. Sempre assim. Todo para as partes. No corpo, nas atividades. Culinária, a mesma coisa. A gente adota muito o feitio do pão. Por que o pão? Porque o pão traz processo. Pão, gente, quantas coisas a gente pode aprender, as crianças podem aprender fazendo pão. Então, as que são maiores vão preocupar com a medida, né? As que são menores, eu quero misturar, ela quer pôr a mão na massa, ela quer misturar, juntar, separar. Depois tem musiquinha de amassar o pão, joga, puxa, estica, né? Todo esse movimento também. Depois ela tem que esperar. Ela tem que esperar agora o pão crescer. É assim na vida, não é? Tem que esperar. Agora tem que esperar. Então a gente espera. Vamos brincar enquanto isso? Vamos brincar. Depois volta, o pão cresceu. Olha que legal, a gente cuidou. A gente amassou bem e agora esse pão cresceu. Então a gente põe no forno e come. Então, o pão traz todo um processo que para a criança pequena é muito importante. Ela chega nesse mundo aqui, ela não sabe que as coisas funcionam assim, não. Então, a gente é que explica para ela. Por isso que as professoras, né, na hora que vão para a vivência alimentar, a criança prepara a mesa, a criança limpa no final, ajuda a varrer, a criança traz o lanchinho para cá, para lá. Ela ajuda em tudo. Ah, brincou, agora vamos limpar a sala. Ah, terminou o dia, vamos lavar a blusa. Tem uma ordem de que as coisas acontecem. As crianças pequenas, principalmente, a gente, acho que elas devem pensar assim, nossa, é muito mágico esse mundo, estou gostando, né? Eu vou ali, espalho os brinquedos, tudo, quando eu volto, tá tudo junto. Isso é maravilhoso, né? Elas começam a pensar que, meu Deus, que mundo legal esse, né? Eu posso preparar tudo que alguém vai juntar. Não, ela vai juntar, né? Ela precisa juntar, ela precisa agir nesse mundo, ela é convidada a agir nesse mundo, né? A yoga, que é o momento de contemplação, é o momento em que as crianças vão exercitar a contração, que ajuda elas nessa concentração. Em alguns momentos é preciso concentrar, né? Para depois expandir. A yoga, o tempo todo a gente fazendo isso, uma hora medita, outra hora brinca, corre, pula, joga para cima, depois volta, medita, né? E é lindo, é lindo. Posso falar para vocês, crianças que nunca meditaram, de repente estão lá assim. Eu morro e derreto, né? Mas é muito lindo mesmo, né? A jardinagem, que é esse momento em que elas estão nessa entrega, né, para a terra, né? Não é só plantar, não é só colher, né? É aprender a olhar para essa terra, né? Ver como essa terra está, o que ela precisa, né? Qual o cuidado que essa terra está precisando? Essa terra está seca, está molhada? Tirar um pouco essa coisa que a gente tem. Quer dizer, vou falar a gente, né? Às vezes alguém não tem, né? Mas eu acho que todo mundo tem. Acho que a gente foi criada assim, né? Eu tive, no final de semana passada, eu fui no sítio do amigo e a gente ficou lá descalço. A gente estava no terreiro assim, né? Estava eu, meus amigos e tal, a gente ficou todo mundo descalço. Maravilhoso e tal. E depois, na hora, eu tive que sair muito rápido, obrigada. Na hora eu tive que sair muito rápido, assim, né? E aí todo mundo, você não vai lavar o pé, você não vai lavar o pé. Eu falei, mas por que lavar o pé? Ela, não, você tem que lavar o pé, você estava na terra, tá tudo sujo. A terra é suja. A gente fala isso sem pensar. Como assim, gente, que a terra é suja? A terra que dá comida para nós, a terra que nos alimenta, como é que ela poderia ser suja? Por que a gente passa isso para as crianças? Ah, não, vai lavar sua mão porque, ó, tá sujo. Você mexeu com terra. Mas a terra não é suja,
terra não é suja. A gente não tem que ter amor pela terra, cuidar da natureza. Por que a gente diz que a terra é suja? Significa que meu filho vai estar lá com o pé de barro e eu não vou fazer nada. Não é isso, mas cuidado. Cuidado com isso que você está falando. Isso, ele vai levar isso, né, para a vidinha dele. E talvez amanhã ele comece a cortar a árvore, a matar os bichinhos. Por quê? Porque a terra é suja, né? Ah, eu não vou comer verdura na terra é suja? Eu, se fosse criança, eu ia raciocinar isso, mas ainda bem que elas não raciocinam. A música é parte integrada de todos os momentos do quintal, assim como a estimulação da linguagem, desde a chegada da roda rítmica, quando as crianças chegam, fazem a roda, cantam juntos, fazem poemas juntos. O que mais que elas fazem, professoras? É o poema da época. Isso, aí elas fazem os gestos, então são gestos de contração, gestos de expansão, é um convite para o corpo dela. Né? Ali na roda rítmica, a gente já determina como é que vai ser o nosso dia. Por isso que não pode chegar atrasado. Roda rítmica é a primeira coisa que a gente faz. É a primeira. Por isso que, às vezes, quando a criança chega atrasada, ela perde esse momento, sabe? De integração, de harmonia. Não é só dela com as outras crianças, mas dela com o corpinho dela. Dela fazer os gestos, né? Junto com a professora, né? Então, um anãozinho que veste a roupa. Eu ia fazer, mas não vai dar tempo, não. Eu queria mostrar para vocês só o que a gente está fazendo agora. Minha luz, se der tempo, a gente faz. Faz, né? Ah, todo dia, né? Cachecol, igual um caracol. Ah, como o caracol. Então, as músicas são as condutoras. Então, tem musiquinha para tudo, para guardar brinquedo, para brincar, para sair. As músicas seguem o quê? Seguem a época. Então, agora nós estamos, né, com os anões, então tudo é eu vou brincar, agora eu vou plantar, agora eu vou comer, agora eu vou. Tudo é eu vou. Damos especial atenção também aos momentos de cuidados corporais e vivência alimentar, como também a hora da história. Os cuidados corporais é esse momento, por isso que a gente chama de vivência alimentar, porque não é só ir lá, sentar na mesa e comer. Tem um processo. Então, as crianças, né, a professora começa a cantar a musiquinha de lavar a mão, não sei o quê, eles já vêm, já lavam a mão, eles já vão preparar a mesa, já vão pegar o lanche, e sentam e esperam a professora e agradecem o alimento e cantam e falam poema e depois comem e ajudam. No caso dos pequeninitos, muitos pequeninitos, 0 a 2, eles têm uma rotina, eles começam essa vivência alimentar um pouquinho antes, meia hora antes. Por quê? Porque aí vem a troca. E a troca, a gente segue a abordagem da Amy Pickler, que fala que esse momento é um momento quase sagrado. Então, a professora vai com muita calma, pergunta para a criança se ela pode trocar, né? Se ela autoriza, mas um bebê é um bebê. Ela vai falar isso com o bebê, né? Daí ela deita a criança lá. Então, ela vai fazer isso numa calma que leva tempo. E é para ser dessa maneira. Né? A criança precisa, se a gente no dia a dia às vezes não pode, né? Troca a fralda até assim, ó, né? Mas aqui não. Aqui a gente está aqui para isso. Então a gente vai fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, para que a criança, né, se divirta nesse momento, né, de troca, de contato com o corpinho dela, de nomear as partinhas do corpo, de brincar com a pomada. Ela tem todo o tempo para fazer isso, o tempo que precisar. Os cuidados corporais, no caso do 0 a 2, é o momento, eu diria, mais sagrado de todos. É esse, dos cuidados corporais. A hora da história é uma hora também sagradinha para nós, né? Que é no final. A gente segue essa rotina, né? De acender a velinha. A gente repete a história pelo menos 2 semanas. Às vezes é chato para a gente, tá, gente? Mas as crianças adoram histórias repetidas. E por que a gente repete? Para que elas tenham tempo de criar muitas imagens sobre aquilo. Nunca mostrando o livro.
Nunca. Elas criam a imagem dela. Então, se a princesa dela é dentuça, se a princesa dela é altíssima, se a princesa dela é uma bailarina, tudo bem. E uma semana é bailarina, na outra é dentuça, não. Ela pode fazer essa brincadeira, né? Com uma história só. Então, ela tem tempo para criar muita coisa, muitas imagens. Essas imagens vão ajudar ela a estar organizando esse mundinho interno dela. A gente acha que as crianças não têm mundo interno, né? Mas elas têm. E têm e precisam da nossa ajuda, né? O nosso estímulo é que vai ajudar elas a organizar isso. O ritmo diário também segue o ritmo, né, do dia e da noite. Então, a hora que as crianças chegam é o amanhecer, cheio de energia, vamos fazer e acontecer, né? Então, tem o livro brincar. Depois vem o entardecer, a gente cai um pouquinho de energia, né? Depois do almoço, não é assim com a gente? Aqui também. Então, é a hora do momento florescer, é a hora da contração. Agora elas vão sentar, receber alguma experiência, fazer alguma atividade, né? E o anoitecer é a hora da história, que é a hora que elas estão preparando para ir embora. Então, elas vão se aquietar, acende a velhinha, ficam ouvindo a história. Normalmente eles pegam, né? Já deita, pegam o almofada, já deita. É a noite do quintal, né? É a última coisa que a gente faz no nosso dia, seguindo também esse ritmo natural, né? Buscamos cultivar o ambiente natural, como de uma casa, e com toda a atmosfera que queremos para que sejam envolvidos num convite amoroso de estarmos juntos por uma parte do dia. Acreditamos no atuar no mundo com o corpo todo, a partir das qualidades que a natureza, as estações, as épocas podem imprimir em nós. A gente tem a rotina do quintal, esse aqui é do momento florescer, né? Então, na segunda é artes aquarela, na terça é os trabalhos manuais, na quarta artes modelagem, na quinta yoga e jardinagem e na sexta a culinária. A rotina diária, o berçário tem o acolhimento, a roda rítmica, o brincar dentro, é esse momento que a criança chega, então ela é envolta, né, nesse brincar dentro, para que ela se sinta bem acolhida. Então, ali ela vai fazer o livro brincar dela. Criança pequena, às vezes, tem uma dificuldade de lidar com um espaço muito grandão, então, por isso, ela passa pelo brincar dentro, que é esse útero, né? Quem entrou lá no berçário já viu. É mais escurinho, parece um útero mesmo, né? Então, mas é esse acolhimento. Então, a criança brinca dentro para depois ter a vivência alimentar, para depois sair para o mundo. Aí ela vai para o brincar fora. Isso, tanto o berçário quanto o maternal fazem isso, né? As crianças têm brincar dentro, brincar fora. E o período de harmonização para ir embora, que é quando eles vão lavar a blusa, separar o material, né? Se preparar para estar indo embora. Recreação, né, que são as crianças maiores, que também passam pelas mesmas vivências. O que vai variar? Vai variar, na verdade, nem é muito a rotina. Um pouco, tá, gente? Varia um pouquinho. Né? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que varia. Mas o que varia mesmo é o que vai ser oferecido para essa criança, de acordo com a idade dela, né? Mas, assim, por enquanto, ainda não varia muito. A época que a gente vai começar agora, para vocês saberem, é a época dos ventos. Dia 14 a gente tem a festa dos ventos, provavelmente vamos soltar papagaio. Dia 24 tem a oficina de estudos com as famílias. E aí, o último que a gente fez online, mas nesse a gente pode pensar como que a gente pode fazer, se vocês quiserem. E a festa interna, esse ano também vai ser interna, a festa do folclore. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma questão? Eu queria pedir o máximo de atenção para os horários de chegada e de saída das crianças, porque, como eu falei, né, assim, todos os momentos da criança são muito bem pensados, assim, a gente faz questão de cada minutinho. Então, a gente não quer soltar antes, a gente não quer que as crianças cheguem atrasadas, né? Então, eu posso buscar ela mais cedo? Nossa, faça isso se realmente precisar. Se não, lembra que você vai estar tirando ela de um pedaço dessa harmonia desse dia dela aqui.
Então, só se realmente precisar muito, no mais, deixem eles com a gente, né? A adaptação, a gente sempre deu muita atenção à adaptação, infelizmente com o Covid a gente não pode permitir as pessoas, né, os pais de entrarem, a gente sempre deixou os pais entrarem, sempre foi normal isso, né, período de adaptação, o pai entra, fica junto, agora em época de pandemia, infelizmente a gente não pode, então a gente está pedindo, né, esse apoio mesmo, vocês compreenderem isso, né, que às vezes a criança vai ficar chorando um pouquinho, isso é natural, gente, acontece. Isso vai passar, isso vai de cada criança. E a gente olha para cada uma individualmente, o que é que aquela criança precisa. Não tem regra geral para ninguém, né? A gente continua com o plano, né, de segurança que a gente elaborou desde o início, a gente vai continuar com ele da mesma forma, né, sobre o Covid. A pasta de documentos das crianças, né? Quem ainda não trouxe algum, é muito importante, né? Ter tudo aqui arquivado, né? A Aline depois manda os puxões de orelha, né, Aline? As taxas de material. O material, a gente tem taxa de material que é semestral e tem os materiais que são individuais e coletivos. Por que a gente pede uma taxa? Porque a gente precisa comprar esses materiais. Que são, é isso, é o que a gente precisa mesmo, né? Por isso que não dá. Ah, mas então eu vou comprar para o meu filho. Ah, vai ser maravilhoso quando cada pai puder comprar para o seu filho. Entendeu? Mas por enquanto essa não é a realidade. Então a gente tem um que todas as crianças usam. Né? Reuniões, a gente tem as reuniões coletivas e tem um mês no primeiro semestre e um mês no segundo semestre para reunião individual. Fora isso, se alguém precisar de alguma reunião, é só pedir. Mas a gente tem as reuniões individuais e a gente tem as reuniões coletivas, né? Independente do pai precisar ou querer, né? Mas se precisar de num outro momento que não, né, já aconteceu, mas você está precisando, quer conversar, é só pedir. Aí a gente vai marcar. O turno da manhã, existem, né, algumas pessoas têm perguntado se a gente vai funcionar no turno da manhã, no próximo semestre. O que vai depender é realmente da demanda, gente, porque tem um custo, né, para a gente funcionar de manhã e à tarde, tem um custo. E isso tem que ser sustentável, sabe? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma, duas crianças de manhã, realmente não é sustentável. Então, a gente precisa de um número mínimo, assim, de pelo menos umas 5 crianças de manhã, para a gente conseguir manter, sabe? Para o próximo semestre, a gente vai fazer agendinha, alguns pais pediram, mas a gente vai fazer agendinha estilo quintal, que não é aquele negócio, fez xixi, fez cocô, ah, não, isso não. Mas a gente vai falar se está tudo bem, se a criança, né, se tiver qualquer alteração, criar esse vínculo. Então, a gente começa com a agendinha, né, a partir de agosto, vocês vão perceber. E é isso. Postagens e marketing. Nós estamos com uma pessoa agora que está ajudando a gente com essa... É muito difícil isso. Eu não sei postar, eu tenho muita dificuldade nisso, mas a gente está com uma pessoa agora que está ajudando, né, a fazer isso, vocês devem ter notado que está melhorzinho. Então, agora, gente, as postagens tentam o máximo possível, as meninas sabem disso, assim, de pegar as crianças, né, fazendo, tem fotos, muitas fotos lindas, as professoras, elas vão tirar uma, duas, a Aline vem catando também, fazendo, mas a gente não pode ficar o tempo todo lá tirando foto das crianças. E a ideia, né, do Instagram, do Face, a gente começou isso para mostrar o que a gente fazia aqui no quintal, porque ninguém sabia o que a gente fazia no quintal. Então, a gente falou assim, vamos mostrar então, né, o que a gente faz. Então, a gente não está promovendo as crianças, entende? Assim, não é um lugar... Eu sei que é delicioso, né? A hora que a gente vê a foto deles lá, todo mundo derrete e tal, é muito gostoso, né? Ver o filho fazendo e tudo. A gente tenta o máximo possível colocar de todas as crianças e tudo, mas nos perdoem se em algum momento, né? O meu filho não foi, não sei o quê. A gente gostaria de colocar todas as fotos todos os dias. Não é possível isso, né? Dizem que não é legal, porque o Insta tem o jeito dele também, né? De funcionar.
Então, tem os dias que deve postar, quantas fotos que deve postar e tal. A gente está tentando fazer isso, sabe? Mas, assim, é muito difícil isso. Eu quero que você saiba que é muito difícil, assim, que às vezes os pais... Ah, você não colocou, colocou dele, não colocou meu, não colocou... É difícil, é muito difícil. Mas a gente vai se esforçar o máximo possível, porque a gente sabe que é muito gostoso quando a gente vê a foto do filho da gente fazendo as coisas, né? Gente, falei muito, vocês não falaram nada. Não, agora calei. Me digam, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa?